Salve galerinha, bora para mais um vídeo no canal. Rodada de número 23 está iniciando. Então nesse vídeo de hoje vou trazer para vocês a análise de SG, né, o top 3, quais são os melhores times para fechar a defesa nessa rodada. E a gente vai traçar o olho ali também no quem joga no meio de semana, tá? Porque é muito importante, tem Libertadores, alguns times podem poupar. Então fique ligado nas redes sociais lá, o Instagram é Golden Fishing, o time oficial sai lá 1 hora antes do mercado fechar, ou até às vezes ali uns 30 minutos antes, a depender das informações dos times. Na rodada passada foi muito importante ali a escalação do São Paulo. A gente fugiu dos defensores do São Paulo, tinha jogadores que estavam em dúvida ainda. A gente acabou indo somente com o Luciano e Lucas Moura na parte ofensiva. Os dois o Luciano começou no banco, o Lucas Moura nem foi para jogo, né? E o banco de reserva foi acionado nessa rodada. Quem tinha um banco bom acabou estourando. E Bright White, quem diria, hein? Estourou 18 pontos, poucas pessoas tinham ele, e nessa rodada ele tá precisando de 20 para valorizar. Eu achei muito, hein? Vou passar longe dele, eu acho que tem peças também que podem entregar uma boa pontuação, e mesmo essa questão das cartoletas aí, eu prefiro escolher peças alternativas e ele vai ficar de fora do meu radar. Então se você for novo no canal, não esqueça de se inscrever para ficar por dentro de novas dicas, e vamos embora pro conteúdo. Trazendo a nossa parcial, né, fizemos aí 82,17, quase 83 pontos, né? A gente subiu o Felipe Jonathan na nossa lateral, subiu o Jean Lucas, e no ataque o Luciano acabou entrando, mas a gente também não tinha jogador muito bom no banco não, que era o Zé do Pita, não arrumou nada, fez 1,40. Vamos embora, foi uma rodada boa, né? A gente fez 82,17, deu uma recuperada na rodada 21, foi uma rodada zicada, 37,81, então a gente está seguindo um padrão aí de altos e baixos, estamos com 1.529 pontos, assim, meio no meio da tabela, né? Algumas ligas estão disputando lá em cima, no top 4, também top 10, e aqui a gente tem que melhorar bastante, né? Tá cedo ainda para fazer algumas loucuras, mas eu vejo possibilidade de fechar 3 defensores de uma mesma equipe para poder tirar pontos quem está na frente. Eu acho que o melhor SG, eu vou conferir, né? A gente vai estudar junto aqui, é o Atlético Mineiro. Então vamos embora agora para nossa análise de SG para essa rodada. Primeiro jogo da rodada, Atlético Mineiro e Cuiabá, jogo do Válido às 16 horas no sábado, tá? O Atlético Mineiro em casa vem de 4 vitórias consecutivas, segurou 2 SG nesse período, contra a CRB e contra a Vasco. Já o time do Cuiabá como visitante vem de uma derrota, um empate e uma vitória nos últimos 3 jogos, segurando nenhum SG e cedendo um SG para o Vitória no Campeonato Brasileiro. No confronto histórico, o Atlético Mineiro e o Cuiabá se enfrentaram 3 vezes e o Atlético Mineiro segurou SG em 2 ocasiões, tá? Venceu um jogo por 3-0. Então aqui dá para fazer uma duplinha ofensiva de Scarpa e Paulinho do Galo. E na parte defensiva dá para escalar também Júnior Alonso e Guilherme Arana pela questão da média básica que desenvolveu no último jogo contra o Cruzeiro. Os dois jogaram muito bem, principalmente o Júnior Alonso, então tem potencial essa dupla defensiva. Então o Galo é um dos favoritos para SG, né? Segurou nos últimos 3 jogos, segurou 2 SG jogando em casa. O segundo confronto, Grêmio e Bahia também. Ó, esse confronto é interessante, né? O Bahia, que vem bem nos últimos jogos, né? Venceu 2 seguidas aí, venceu o Botafogo na Copa do Brasil e venceu o Vitória no Clássico. O Grêmio em casa vem de 3 vitórias e um empate 0-0 contra o Corinthians. Na ocasião, o Grêmio segurou 3 SG consecutivos em casa, olho no Grêmio. Já o Bahia como visitante, nos últimos 3 jogos, cedeu apenas um SG que foi para o Fluminense, tá? Então aquele 1-0 magro do Fluminense, o Fluminense esboçou uma melhora aqui, vejo um pequeno potencial, né, para ambas marcas, então as duas equipes bem equilibradas. E no confronto histórico a gente teve o Grêmio vencendo, segurando SG em 2 ocasiões, e aqui o confronto está muito favorável para o Grêmio vencer, tá? Nos últimos 5 jogos não perdeu nenhum jogo para o Bahia. Aqui ainda tem uma chance, né, de dar um ambas marcas, vitória do Grêmio, seria o melhor cenário no momento. Apesar que o Grêmio vem segurando nos últimos 3 jogos 100% desse SG. Então, olho nisso aí, levando em consideração também a Copa do Brasil, que o Grêmio tomou o gol do Cuiabá, mas foi como visitante. Próximo confronto a gente vai ter Bragantino e Fortaleza, as odds bem equilibradas para esse jogo. A gente tem agora o time do Bragantino nos últimos 5 jogos com o mando de campo, venceu 3, perdeu 2, né? Na ocasião segurou apenas um SG, cedeu um SG para o Fluminense. Já o Fortaleza como visitante nos últimos 3 jogos não cedeu nenhum SG, venceu 2 partidas e empatou uma contra o Criciúma. Um jogo que foi bastante interessante. Aqui no confronto histórico a gente tem um jogo over goals, com o time do Red Bull Bragantino segurando um SG e o time do Fortaleza marcando gol em quase todos os jogos, né? Os demais jogos aí Fortaleza marca o gol, principalmente nos últimos 3 aí. A gente teve 2-1, 2-1 e 3-0. Então tem um confronto para over goals e pequeno potencial aí para SG para o Bragantino.
Próximo confronto, Fluminense e Corinthians. O Fluminense jogando em casa, né, nos últimos jogos até deu uma melhorada, né? Venceu 2 jogos por 1-0. Empatou 2-2 com o Juventude na Copa do Brasil. Já o Corinthians, como visitante nos últimos 3 jogos, segurou 2 SG contra Grêmio e contra Bahia. Então o time do Corinthians deu uma cercada ali, né, apesar de ter tomado 2-1 do Atlético Mineiro. No confronto histórico, chama a atenção que o Corinthians não vence lá na casa do Fluminense. Já pelo menos nos últimos 5 jogos, o Fluminense saiu favorito e segurou um SG. Então aqui tem tudo para ser aquele jogo magro de 1-0, 0-0, tá? Potencial de SG para os dois lados, e levando em consideração que o Fluminense é um time que não marca muitos gols, então o maior potencial é para 1-0. Coloca o Fluminense no nosso radar. Jogos de domingo, começamos com Atlético Goianiense e Internacional. O Atlético, você vê as odds de mercado bem equilibrado. O Atlético Goianiense em casa não vence há mais de 5 jogos, tá? Mas vem fazendo gol, tá? Nos últimos 3 jogos, pelo menos, não cedeu nenhum SG. O Inter, como visitante, também não tem ganhado os jogos e cedeu 2 SG. Então aqui a tendência maior é até para um jogo de over gols, ambas marcam. No confronto histórico, a gente teve aí nos últimos 5 2 vitórias do Inter, 2 empates e 1 vitória do Atlético Goianiense. Então, aparentemente, um confronto equilibrado. Vamos até olhar a tabela desse jogo, porque a gente vê 2 times lá embaixo. O Atlético Goianiense, último colocado, o Inter, 15º colocado. O Inter tem apenas 17 jogos, né? Aqui, potencial. Você vê, o Grêmio deu uma subida, 13º, imortal não cai. O Inter é favorito para vencer, né? Ainda mais pelo momento atual, tá ruim, mas aqui enfrentando o último colocado, tem tudo para poder fazer um bom jogo, né? O Atlético Goianiense em casa é um time enjoado, costuma fazer os seus golzinhos, mas tem a chance pro Inter dar uma recuperada na tabela. Agora a gente vai ter Criciúma e Vasco. Aqui um jogo também com muita tendência de ambas marcas. O time do Criciúma em casa vem fazendo gol todo o jogo. Não perde em casa, hein? Criciúma, última derrota foi para o Cuiabá naquele 5-2 que ninguém esperava, hein? Depois engatou uma sequência impressionante o time do Criciúma. Vai enfrentar um time do Vasco que os últimos 3 jogos como visitante não venceu nenhum. Empatou com o Atlético Goianiense, perdeu para o Grêmio, perdeu para o Atlético Mineiro. Então aqui no confronto histórico chama atenção, né? O Criciúma venceu em 3 ocasiões, o Vasco venceu apenas em 1. Aqui a chance para over goals e até uma possível chance dupla para o Criciúma. O Criciúma tá bem na tabela. O Criciúma 14º colocado, 24 pontos. Vai brigar para não cair, mas pelo menos está respirando. E o Vasco, 10º colocado, 27 pontos. O Vasco tem feito seus gols, então aqui é uma tendência de ambas marcas. Próximo confronto, São Paulo e Palmeiras, o clássico aqui. Esse clássico é muito bom. Os últimos 5 jogos em casa do Palmeiras, eles seguraram 3 SG e cedeu apenas 1. Já o São Paulo, como visitante, cedeu 3 SG nos últimos 3 jogos, né? Não marcou gol como visitante, caiu um pouco de rendimento, né? Acho que o desgaste dos últimos jogos tem pesado, e segurou 2 SG. Então nesse período teve 2 0-0, né? Um contra o Goiás e um contra o Juventude. No confronto histórico chama atenção para um jogo de poucos gols, pelo menos aqui no confronto histórico o Palmeiras segurou 3 SG e o São Paulo também segurou 3 SG, né? Então aqui foi uma... Na verdade, o Palmeiras segurou 4, né? Porque aqui foi um 0-0 no tempo normal, no Supercopa. São Paulo ganhou nos pênaltis. Então você vê, é um jogo equilibrado, chance de SG para os dois lados, no meu ver, hein? Coloco aqui o Palmeiras um pouco mais favorito, porque está jogando em casa. Então a gente coloca também aqui, ó, Atlético Mineiro, Fluminense e Palmeiras. Próximo confronto, Atlético Paranaense e Juventude. O Atlético Paranaense em casa, nos últimos 5 jogos, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Né? Apesar que nos últimos 3 ali, segurou um SG na Copa do Brasil. Mas aqui no Brasileiro, né, não venceu o seu jogo com o mando de campo, tá? O último confronto contra o Grêmio, 2-0 o Grêmio, contra o Bahia, 3-1 Bahia, contra o São Paulo, 2-1. Então o time do Atlético Paranaense em casa no Brasileiro não vence há 3 jogos, né? Que vem 3 derrotas consecutivas. Já o time do Juventude vem fazendo gol, cedeu um SG para o Cruzeiro, mas fez gol no Fluminense e também no Corinthians. No confronto histórico chama atenção para um SG do Atlético Paranaense, a gente coloca uma ênfase também a mais no Atlético Paranaense, tem tudo para ser um jogo de over goals ali, over 2,5, então pode ser que seja um placar ali 2-1 ou 3-0 para o Atlético Paranaense, a gente coloca ele no radar também para SG. Botafogo e Flamengo, o clássico carioca, o Botafogo que nos últimos 2 jogos perdeu para Bahia e Juventude, que no Brasileiro, em casa, o Botafogo tem pouco mais de retrospecto melhor, né? Nos últimos 4 jogos em casa no Brasileiro, ele segurou 3 SG e cedeu 1 SG para o Cruzeiro. Já o Flamengo, como visitante, perdeu os últimos 2 jogos por 1-0 e venceu no Campeonato Brasileiro. Dos últimos 3 jogos, venceu 2, né? Contra a Vitória e contra o Atlético Mineiro. A chance aqui é de ambas marcam,
Não vejo potencial de SG, a não ser que seja um jogo truncado. No confronto histórico, o Flamengo segurou 2 SG, não, 3 SG nos últimos 5 jogos, e o Botafogo não segurou nenhum. Aqui, cara, é um jogo de vida ou morte aí pro Botafogo, para ver se embala. Flamengo com um jogo a menos, se ganhar aqui, esquece o Botafogo. Eu vejo um jogo equilibrado, então não vejo potencial para SG. Então, Vitória e Cruzeiro na segunda-feira, em casa, nos últimos 3 jogos, o Vitória venceu apenas um jogo, perdeu 2, cedendo 1 SG. Já o Cruzeiro, como visitante, nos últimos 3 jogos, venceu 2, perdeu 1 e cedeu 1 SG, conquistando 2, tá? Então não teve ambas marcas pro lado do Cruzeiro. Aqui uma coisa interessante, tendência para quebrar esse tabu aqui, pode ser um jogo de overgoals. No confronto histórico a gente tem um placar ali de 1-1 ou 1-0, então um jogo magro, e também teve um 3-0 em 2021. Aqui eu fico aquém aqui, um jogo na segunda-feira, um jogo para tendência de ambas marcas. Então, dito isso, vamos trazer aqui para vocês o nosso top 3. Ficou Atlético Mineiro, Palmeiras e Fluminense, tá? Então, nessa ordem aqui ficou o nosso top 3. A gente vai fechar ter alguns jogadores desses clubes aqui na nossa zaga. Dito isso, bora trazer o nosso esboço para essa rodada. Nosso esquadrão está escalado com Canóbio, Pedro e Paulinho. Canóbio vai ser o nosso capitão enfrentando o Juventude. A gente viu contra o Inter, ele estourou a pontuação muito boa, um cara muito bom de média básica. Zapelli, Scarpa e Arrascaeta no meio de campo. A minha dúvida é só o Zapelli aqui, é mais uma aposta, para fugir ali do óbvio. Apesar de ser uma boa peça, jogando em casa, fez 13 pontos na última rodada. Scarpa e Arrascaeta pela questão de média básica. O Arrascaeta, cara, mesmo sendo fora de casa contra o Botafogo, tem muita chance de estourar a pontuação. Aí na parte defensiva foi o que eu falei, cara. Potencial de SG para Palmeiras, Atlético Mineiro e Fluminense. Então a gente pegou o Giai, o lateral, que tem feito uma boa média, tem feito ali mais ou menos uns 3 desarmes por jogo. Júnior Alonso, que estourou na última rodada, 10 pontos. Guilherme Arana, que também foi muito bem. E Thiago Silva. Se tiver SG para o Fluminense, Thiago Silva ali jogando, garante nossos 5 pontinhos. Nosso goleiro vai ser o Fábio, porque se o Fluminense segurar o SG, vai ter pelo menos umas 4 defesas. E o treinador vai ser o Atlético Paranaense, um time que está fugindo ali um pouco do SG, mas tem muito potencial para ter 3 gols na partida. Então o treinador pode fazer uma boa pontuação. Eu vou cercar ele aqui como se estivesse colocando mais um defensor. No nosso banco a gente está com o goleiro reserva do Grêmio, Esquivel, Kaique Rocha, PP e Elinho, que também é um baita nome no ataque. Fechou? Então não esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais, Golden Fishman lá no nosso Instagram, o time oficial sai antes, e também tem um link aí do Telegram, tá? Quem quiser acompanhar, no Telegram a gente está mandando as nossas dicas, tá? O top 5 por posição e também o nosso time uma hora antes do mercado fechar. Então se gostou, segue nós lá e vambora mitar.